Senhoras e senhores que estão nos vendo, a palavra do Senhor vai ser ministrada agora. Recebam, que o Senhor possa estar cuidando do meu amigo pastor, presbítero. É pastor, né? É pastor. Esse homem é pastor, é jeito de pastor. Que o Senhor possa te cobrir com a sua graça, que Ele possa te proteger de qualquer intenção de Satanás de desvirtuar, de perturbar a sua palavra, a sua mensagem. Que você receba a graça do céu, receba a palavra do céu para as nossas vidas e a vida do povo que está nos acompanhando. Que Deus abençoe, a palavra é sua. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia, né? Você que tem seu exemplar bíblico, abra no livro de Neemias, né? Nós vamos falar a respeito, né, sobre reconstrução. Neemias capítulo de número 4. Neemias capítulo de número 4, versículo de número 6. Glória a Jesus. Neemias capítulo 4, versículo de número 6. Assim está escrito: enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Verso 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Até aqui. Glória a Deus. Nós vamos discorrer um pouco a respeito do livro de Neemias e falar um pouco, e Deus colocou um tema no meu coração a respeito dessa palavra. E o tema é o seguinte: levantando para edificar e construindo para consolidar. Aleluia. Então nós vamos falar a respeito um pouco da história de Neemias, já aí no capítulo 1. Nós vamos discorrer um pouco a palavra do Senhor. Neemias, o nome dele significa o Senhor consola, ou o Senhor consolou o seu povo. A gente vai entender, pastor Reginaldo, que Neemias no capítulo 1, né, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Nós vamos entender que Neemias, né, ele ficava ali na corte, ele participava das principais reuniões, ele participava de todo o decreto do rei. Só que de repente a Bíblia diz, né, que no ano de Quisleu, né, na tradução hebraica aí é trazido para o nosso calendário do mês de novembro e dezembro, ele recebe uma notícia. E essa notícia não é ingerida da melhor forma, porque muitas das vezes a questão não é a notícia, a questão é como nós reagimos à notícia. E isso daí demonstra muito que Neemias era diante do Senhor. Neemias, quando recebe a palavra e a notícia, ele fica automaticamente triste, abatido como qualquer ser humano. Mas o que me chama a atenção é que Neemias não fica prostrado. Neemias reage à situação. Porque a questão, aleluia Jesus, uma coisa é você receber uma notícia, outra coisa é você reagir a ela da melhor forma. E Neemias fez o que um cristão de verdade faz. O que um cristão de verdade faz? Vai orar, vai consultar a Deus. A Bíblia diz que Neemias capítulo 1, versículo 4, ele propôs no seu coração em orar. E quando ele começa a orar, ele começa a interceder, pedindo para Deus, ele começa a falar a respeito do seu povo, porque Neemias nunca tinha ido a Jerusalém, mas ele propôs no coração dele, tinha vontade de ir até Jerusalém. O que aprendemos com essa palavra é que nós nunca estivemos no céu, mas o nosso coração deve queimar, aleluia, e arder para chegar à Nova Jerusalém. Assim como Neemias tinha vontade, assim como Neemias tinha desejo de estar, aleluia Jesus, na presença de Deus, ajudando seus irmãos, assim somos nós também diante de Deus. No capítulo 1, no versículo 4, ele se propõe a orar. E oração, a gente sabe que tem muito poder.
Mas ele não só ora, ele jejua. E quando você ora e jejua, automaticamente você consegue, aleluia, entrar no mundo espiritual de uma maneira poderosa. Nós vamos entender que Neemias, durante 3 meses aproximadamente, ele vai orar. Não é uma oração, por mais que a notícia é urgente, ele não toma decisões precipitadas. Sabe aonde que a gente erra muitas das vezes como ser humano? É quando a gente ouve uma notícia e quer muitas das vezes tomar decisões precipitadas que depois vai nos custar caro. Mas Neemias não ficou, aleluia, Jesus, perturbado, preocupado sim, mas ele não deixou o desespero tomar conta. O que ele fez? Automaticamente, ele foi falar com Deus. Durante 3 meses ele orou, jejuou, e eu acredito que Deus estava fortalecendo o seu servo. No capítulo 2 já, e aí no mês de Nissan, que é conhecido aí entre março e abril para o nosso calendário, ou seja, de novembro e dezembro para março e abril aí, aproximadamente 3 para 4 meses eles estavam ali em oração, não somente ele, mas dentre outros. Ele se achega à presença do rei. No capítulo 2, no versículo de número 8, Neemias, ele chega até o rei e ele pede cartas. Ele diz: ó rei, eu preciso de cartas para poder chegar até o outro lado, para poder ir até Jerusalém. Mas a questão aqui não é só cartas, porque cartas qualquer um poderia ter. A questão aqui é que o rei olha para ele e percebe que o semblante dele está triste. Neemias era o tipo de pessoa que entrava alegre na presença de Deus. Neemias era o tipo de pessoa que entrava de uma maneira disposta na presença de Deus. Mas agora nós estamos vendo que Neemias está triste. E aí o rei, percebe, não só o rei, mas a rainha. Porque mulher, pastor Reginaldo, tem essa questão de ser mais detalhista. Ela presta atenção e vê que Neemias está abatido. E aí o rei pergunta, e ele diz assim: a cidade de meus pais foram assoladas, Jerusalém está destruída, os muros foram queimados, e eu precisava ir até lá. E aí ele pede cartas. Sabe o que o rei faz? O rei não apenas libera as cartas para ele, o rei libera as cartas e coloca Neemias como governador. Aleluia, porque é assim que Deus faz quando nós não tomamos decisões precipitadas e antes nós oramos. Aleluia, talvez você não está vendo solução hoje, mas se você orar, se você jejuar, você vai ver o que Deus pode fazer lá na frente. Hoje, aleluia, Jesus, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, mas nem sempre vai ser boa, perfeita e agradável para nós. O momento é difícil, mas quando Deus ele quer agir, ninguém pode impedir. Eu quero profetizar para você que está acompanhando essa mensagem: Deus ele vai agir ao teu favor. A situação pode estar adversa agora, mas ele vai agir em teu favor. Ele vai mudar, aleluia, Jesus, a história. É tão interessante isso que quando as coisas são de Deus, pastor, as coisas se encaixam uma na outra. Neemias pede cartas, o rei dá carta e coloca ele como governador. E depois disso, Neemias falou: o não eu já tinha, o sim eu já conquistei. E para quem é ousado na presença do Senhor, para quem tem ousadia e autoridade, Neemias disse: eu já tenho, aleluia, Jesus, todas o que eu precisava, mas eu vou além. Ele diz: rei, se não for pedir muito, o senhor pode financiar a obra. Uma coisa é ter, aleluia, Jesus, as cartas na mão para fazer, outra coisa é receber o material para fazer. E pastor Reginaldo, eu quero profetizar na sua vida através dessa mensagem, aleluia, Jesus, que o dono da obra, ele pode prover, aleluia, Jesus, para esta obra, para este projeto. Aleluia, talvez no seu coração está algo que esteja longe do teu alcance para pensar em anos. Mas Deus ele pode fazer. Efésios capítulo 3, verso de número 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Neemias falou: eu já tenho, aleluia, Jesus, as cartas, eu já sou governador. Mas agora, dá para o senhor financiar a obra? Sabe o que o rei faz? Entrega a carta para ele. Ele passa na floresta,
e toda a madeira que ele precisava para levantar os muros, para poder entregar para onde ele ia ficar hospedado e até para a casa que ele ia construir, foi concedida. Porque quando Deus faz algo, ele não faz pela metade, ele faz por completo. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando Deus, aleluia, quer fazer algo, ele faz por completo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aleluia. A gente vai entender Neemias capítulo 2, no versículo 12. A Bíblia diz que tudo que Deus passa para Neemias, ele guarda no seu coração. E por guardar no coração, ele diz no texto: eu não compartilhei nada com o que Deus me avisou. Eu guardei como um segredo. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? É compartilhar segredos que Deus passa para nós, para pessoas, aleluia, que não tem perspectiva de nada na vida. Aleluia, que nós devemos compartilhar com pessoas certas. Nós devemos compartilhar, aleluia, com homens e mulheres de Deus que são compromissados com a obra, aleluia, mas no momento certo. Porque Neemias, ele fica com o coração, aleluia, recebendo o projeto de Deus, Deus falando a respeito da reconstrução dos muros, e aí ele vai guardar o segredo. Logo após, um pouco depois, no versículo 18 do capítulo 2, ele dá a notícia para alguns. E aí sabe o que o povo faz? Se levanta. Porque todo aquele, aleluia, Jesus, que tem a vontade de Deus de fazer algo, tem que se levantar. O levantar aqui não é só ficar de pé. O levantar aqui é posicionamento. Aleluia. Talvez você que está em casa está dizendo: mas eu tenho feito a obra do Senhor. Mas eu tenho feito a vontade do Senhor. E Deus está falando para pessoas aqui: está faltando posicionamento. Porque no dia que tu se posicionar, tu vai ver aquilo que está travado destravar. Aquilo que estava preso ser solto. Aleluia. Aquilo que estava escondido vir à tona. Porque Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele te prometeu e colocou no seu coração, claramente ele vai cumprir, pastor Reginaldo. Glória a Deus. Nós vamos ver que no versículo 18 todo mundo se levantou para fazer a obra, mas no versículo 19 diz que Sambalate, Tobias e Gesem se levantaram contra. Quem era Sambalate? Sambalate era governador de Samaria. Quem era Tobias? Tobias era governador de Amon. E quem era Gesem? Gesem era um árabe, um oficial árabe. Todos eles eram autoridades. A Bíblia diz que quando eles ficaram sabendo que alguém tinha se levantado para fazer uma grande obra a favor dos israelitas, eles ficaram bravos. Porque olharam para Neemias e diz: é só um copeiro. Mas o rei disse: eu não vou levantar você como copeiro. Se eles são governador, eu vou te dar o cargo de governador também. Porque ninguém vai poder te humilhar e passar por cima de você. Sabe por quê? Porque Neemias orou antes de tomar decisões. Neemias orou antes de tomar qualquer iniciativa. Glória a Deus. Nós vamos ver que Neemias, ele se dispõe a fazer a obra. E Neemias é do tipo de pessoa que ele faz as coisas de Deus com tanto zelo, com tanto cuidado. A Bíblia diz que ele se levanta no meio da madrugada, ainda no capítulo 2, e ele começa a avaliar os muros de Jerusalém. Assim como Ezequiel deu volta para ver como estava a situação do vale, assim foi Neemias na cidade. Ele começou a acompanhar e ver como estava a estrutura, ele começou a ver que as portas estavam queimadas, ele começou a perceber que para muita gente não tinha esperança. Mas Neemias acreditava no que Deus propôs no coração dele. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Para de ficar dando ouvido, aleluia, para quem não tem nada com Deus e para quem não entende o projeto de Deus na sua vida. Mas começa a ouvir a voz de Deus para tudo aquilo que Ele tem na sua vida. Que por mais que esteja distante da sua realidade, com a oração, com o jejum e com a palavra, vai acontecer.
Neemias, ele observa, aleluia Jesus, que a situação está difícil. E por observar, ele convida o povo. E aí ele começa a proclamar para o povo, começa a dizer para o povo que precisava de ajuda. Aleluia, Jesus. Então o povo se levanta, o povo se dispõe, aleluia. E coisa maravilhosa é quando o povo se dispõe a fazer a obra de Deus. Porque muitas das vezes você convida pessoas e pessoas não estão preocupadas com aquilo que Deus tem na sua vida. Mas há um Deus, aleluia, que se antecipa a todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. E o que ele tiver para fazer em nossas vidas, ele vai fazer. Queira o diabo ou não, queira, aleluia, Jesus, o homem ou não, Deus, ele vai fazer na minha e na sua vida. Glória a Jesus. Neemias, então, ele chama todo mundo, convoca. E aí é onde nós lemos a palavra, no capítulo 4, né? Chegamos à palavra, uma breve introdução, e aqui também eu não vou me estender. Nós vamos ver que Neemias, no capítulo 4, ele começa a estruturar os muros. A Bíblia diz, onde nós lemos, que o muro já estava pela metade. Só que o que é interessante aqui, pastor, que o segredo é, Neemias foi convocando as famílias, Guilherme. Ele convocou as famílias, e aí, para muita gente, Bia, é obra de doido. Porque Neemias não chamou pedreiros profissionais, não chamou um arquiteto para observar a obra e falar, é desse jeito. Não. Neemias chamou cada família e disse assim: daqui para cá sua família constrói, daqui para cá outra família constrói, daqui para cá, aleluia, outra família constrói. E aí, sabe qual foi a fúria que nós lemos aqui deles? É que eles falaram, muitas pessoas trabalhando na mesma obra, que tem pedreiro que gosta de trabalhar sozinho, e tem outros, pastor, que trabalha só ele e um ajudante só, que se tiver muita gente atrapalha, né? Atrapalha. Só que aqui Neemias não estava preocupado com o que iam pensar ou falar. Neemias seguiu o projeto de Deus. A sua família vai fazer daqui para cá. A minha família vai fazer daqui para cá. A família da Dani vai fazer daqui para lá. E cada um foram fazendo. Sabe qual foi a ira deles? É olhar e falar assim, o muro vai estar todo torto. O muro vai estar mal acabado. Mas quando eles chegaram, o muro estava até a metade. Aleluia, Jesus. E por estar até a metade, eles não ficaram, aleluia, Jesus, bravo, porque o muro já estava levantado. Eles não ficaram irritados porque o muro estava feito até a metade. Não. A irritação deles foi quando eles olharam em cada parte do muro e não encontraram brechas. Eles olharam e disse, tanta gente fazendo e não encontraram brecha, sendo que Tobias disse, esse muro aí é tão fraco que se passar uma raposa aí, derruba o muro facilmente. E aí Neemias encorajando o povo, dizendo, não vamos dar ouvido a eles, vamos continuar fazendo a obra. E aí quanto mais eles faziam, mais Deus ia abençoando. Algo que poderia ter durado, aleluia Jesus, muitos meses, poderia ter durado 2 anos para reconstruir. O tempo de reconstrução foi 52 dias. Por quê? Porque o coração do povo estava inclinado a fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3, vai dizer que Sambalate, Gesem e Tobias foram de novo incomodar. E dizer assim, desce para cá. Vem aqui para a gente conversar. E aí Neemias disse assim, eu estou fazendo uma grande obra, ou estou fazendo um grande projeto, que eu não posso parar. Sabe que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nossos queridos ouvintes que estão acompanhando, não pare a obra que Deus tem na sua vida por causa de pessoas, por causa do diabo, muito menos por causa de problemas. Continue perseverando, porque aquele que persevera até o fim, vence. Aquele que faz a vontade do Senhor até o fim, vence. E eu estou sentindo a graça de Deus para entender, aleluia, porque Neemias conseguiu reconstruir o muro. Primeiro,
ele teve oração na vida dele. Ele teve o jejum e ele teve palavra. Segundo, ele foi debaixo da bênção do seu superior. E muitos se frustram hoje. Muitos, aleluia, Jesus, não chegam muito longe. Por quê? Porque está um negócio de dizer, pastor, Deus está comigo e eu posso ir, mas não vai debaixo da bênção do pastor. Então, o fundamental é estar debaixo da bênção. Outra coisa que Neemias fez, entendeu que ninguém faz nada sozinho. Aleluia! Nós somos dependentes um do outro, e nós somos o corpo de Cristo, nós somos família de Cristo e precisamos um dos outros. Aleluia! Ele entendeu isso e convocou o povo. Outro detalhe muito importante, eu entendo que nenhuma reconstrução é muito mais difícil que uma construção, sim ou não? Porque uma construção você tem como arquitetar o projeto, você tem como fazer a planta, né, como nós dizemos hoje. E aí, quando você faz a planta, você constrói do jeito que quer. Só que quando você vai reconstruir, aleluia, e eu estou pregando para pessoas que precisam reconstruir algo na vida, quando você vai reconstruir, você precisa primeiro tirar o entulho. Aleluia. Eita, eu estou sentindo a presença de Deus. Tirar o lixo que está acumulado, porque você começa a quebrar as paredes, você começa a tirar, isso daqui não vai mais, isso daqui não vai prestar mais, e aí você tem que tirar aquilo que está acumulado. Trazendo, aleluia, Jesus, para nós, quando você vai reconstruir aquilo que está dentro de você, Jesus está te convidando hoje. Deixa Ele tirar. Aleluia, Jesus. Aquilo que precisa limpar o teu coração nessa noite. Talvez você está com muitas coisas acumuladas, sentimentos, aleluia, Jesus, pensamentos, desejos, aleluia, aflorados, e Jesus está dizendo, deixa Ele trabalhar, porque quando está no tempo de reconstrução, você precisa primeiro tirar. Automaticamente o segundo passo é o quê? Aproveitar alguma coisa que ainda tem. Se Deus, que é Deus, quando criou os céus e a terra, e a aula foi sobre isso, né, Guilherme? Deus criou os céus e a terra, e a Bíblia diz que depois a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra estava criada, aleluia, Jesus, estava formada, e de repente a terra ficou deformada. E aí Deus precisava reconstruir a terra. Por reconstruir a terra, pastor, Ele vai usar duas coisas que já existiam. Porque quando você vai reconstruir, automaticamente você vai ter que usar alguma parte que vai servir de base. E sabe o que serviu de base? A terra. Porque a terra não foi destruída, ela foi deformada, mas ela não se acabou por inteiro. Ainda tinha terra, e a terra representa nós como seres humanos, aleluia. E Deus está dizendo, assim como aquela viúva ainda tinha pouco azeite, aleluia, na botija, mas esse pouco azeite se multiplicou, assim somos nós. Se nós temos ainda um pouco de fé, ainda há esperança, aleluia, Jesus. Jó disse assim, o homem se morrer, acaba o fim dele, mas não acaba, porque a morte não é o fim de todas as coisas, a morte é o princípio de eternidade. E aí a gente vai dizer que Jó olha para a árvore e diz, até a árvore, se for cortada, aleluia, ao cheiro das águas ela vai brotar novamente, ela vai crescer novamente, aleluia. A segunda coisa aqui é a água. Deus ainda continuou a utilizar o quê? A água, e Ele fez a divisão entre os mares, aleluia, Jesus, e também o céu, fez a divisão das nuvens, mas Ele utilizou a terra e a água para a reconstrução, e da terra foi criado o homem e a mulher, do pó da terra. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer algo para o querido ouvinte nessa noite, aleluia. Talvez você está dizendo, por dentro do meu coração está despedaçado, por dentro do meu coração está difícil as coisas, e Deus está dizendo para pessoas aqui, Ele quer usar algo que você ainda tem aí. Sabe o que é o teu coração? Aleluia, a tua pouca fé. Aleluia, Jesus, Ele quer mudar a história da sua vida. Neemias, entendendo que uma reconstrução precisava usar aquilo que tem,
ele começa a utilizar, aleluia, aquilo que sobrou. Ele tira aquilo que não presta e utiliza aquilo que sobrou, que dava para usar. O muro foi sendo tampado, e a gente entende, pastor, quando nós estamos construindo uma parede, que a gente levanta a parede, depois a gente joga o chapisco, né? Só que quando joga o chapisco na parede, não cobre tudo. Uau. A Bia pegou. Forte. Quando você lança o chapisco, você acha que tá o quê? Protegido. Tá tranquilo. Não, dá para aguentar. O vento vai vir, não vai derrubar. Assim é o cristão quando aceita Jesus. E aí ele se batiza, ele acha que só por ser batizado nas águas é o suficiente. Ele acha que só por ter imergido nas águas já está de bom tamanho em nível espiritual, porque ele apenas chapiscou a parede, aleluia. Mas quando ele entende que toda a parede, aleluia, Jesus, ela precisa ser o quê? Rebocada. Rebocada. Só que se for um reboco dependendo da areia, não segura. Não presta, parece que é reboco, mas é aparência. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Parece que está afirmando, mas não é, porque com o tempo aquele reboco cai. Aleluia, Jesus. Mas hoje em dia, aqueles que são pedreiros, ele usa um algo dentro da massa, porque só a massa não basta. Aleluia, Jesus. Só a palavra, aleluia, Jesus, não basta. Porque o advogado tem acesso à palavra e ele lê e não entende. Mas nós precisamos do que para entender? De um produto chamado bianco, que é colocado, aleluia, na massa. Esse produto aí faz com que a massa dê liga e que a massa possa colar e ficar revestida na parede. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Esse produto nós podemos simbolizar aqui como o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, não adianta apenas só lermos a palavra e não adianta só nós orarmos. Isso é muito raso, e quem quer ficar no raso só vai ficar nisso. Mas aquele que quer ter uma experiência sobrenatural, como Neemias teve, aleluia, o que ele faz? Ele vai buscar o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que um revestimento de poder, aleluia. Indo para concluir a mensagem, Neemias entendeu que os muros não podiam só ser edificados, eles tinham que estar colados um no outro. Uma família construía aqui, a outra construía ali. Sabe qual é importante? Que o projeto de Deus estava acontecendo. Primeiro projeto de Deus, a família. Segundo projeto de Deus, a igreja. Então quando nós estamos dentro da igreja com a nossa família, aí Deus está unindo dois projetos que Ele criou, que Ele idealizou. Para quê? Para mostrar que o plano dele deu certo e que o plano do diabo foi frustrado mais uma vez. E se eu não tenho alguém ainda na minha família, eu profetizo em nome de Jesus, que Jesus vai alcançar pessoas da tua família, da tua casa, aleluia, Jesus. E se você crê nessa noite ainda, aleluia, Jesus pode tocar na vida de alguém por amor à sua vida. Neemias, compreendendo isso, no capítulo de número 8, aleluia, e no versículo 8 eu encerro aqui. Neemias disse assim: os muros estão reconstruídos, porque antes Esdras veio com o povo e tentou reconstruir o templo, aleluia, mas a obra foi embargada durante 13 anos e depois teve liberação. Mas nós vamos entender que Neemias reconstruiu os muros. Ele diz: só reconstruir não basta, porque se a gente reconstrói e não consolida, as coisas não acontecem. Aleluia, Jesus. E aí vem o tema da mensagem que eu disse: levantando para edificar, construindo para consolidar. Aleluia. Ou seja, a gente levanta para edificar. Quando você libera a palavra na vida de alguém, você está edificando a vida daquela pessoa. Aleluia. Mas quando você constrói ou reconstrói na vida de alguém, aquilo que reconstruiu tem que ser consolidado. E como vai ser consolidado? Capítulo 8, verso de número 8 de Neemias. Sabe o que ele faz, pastor?
ele chama todo o povo, faz o povo se achegar, ele abre a palavra, a lei do Senhor, e a Bíblia diz que ele ensina todo o povo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o povo erra, aleluia, por não conhecer as Escrituras. E aproveitando aqui o gancho, né, nós já vamos concluir aqui, mas aproveitando o gancho a respeito, né, do projeto que estamos, a respeito do pastor Vitor, na Exatesp, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre a Exatesp, glória a Jesus, porque é tão importante nós estudarmos, e hoje em dia a gente vê cada coisa por aí, pessoas que não têm conhecimento, e às vezes pega o microfone para fazer o quê? Desabafo, para atacar alguém. E a palavra do Senhor é para nós edificarmos o nosso próximo, para nós construirmos nele um sentimento, aleluia Jesus, que o evangelho não é fácil, mas que o evangelho vai valer a pena. Eu vou falar rapidamente, em poucas palavras, a respeito da história da Exatesp. A Exatesp Academy foi fundada no dia 27 de janeiro de 2020, em plena pandemia que assolou a terra. Seu fundador é o teólogo, historiador e pastor das Assembleias de Deus, né, do Ministério do Belém, pastor Vitor Brito, nosso amigo, conferencista internacional. Ele já lecionou em várias instituições teológicas pelo Brasil. Qual é a visão da Exatesp? A visão da Exatesp é comparada a uma águia, que a águia, ela enxerga de longo alcance o seu alvo, aleluia, para voar em grandes altitudes. Então não é só enxergar longe, é voar em grandes altitudes. Além disso, a filosofia é aproximar os alunos de uma verdadeira relação com seu Criador e declarar que Jesus é o Salvador de todos. Hoje a Exatesp Academy, né, está aí com mais de 5 núcleos, né? Hoje 2 deles são fora de São Paulo, porque a Exatesp, quem sabe, né, o ouvinte está se perguntando, o que é a Exatesp? Escola de Sabedoria Teológica de São Paulo. Mas não está somente em São Paulo, o projeto está se expandindo, pastor, e está dando crescimento, porque existe uma escola teológica no Maranhão, outra em Minas Gerais, já existe 2 em Guaianazes, inclusive eu dou aula em uma, né, o pastor Vitor Brito dá aula em outra, e agora dia 9 de julho vamos inaugurar o 3º núcleo em Guaianazes. Pastor Vitor Brito, pastor, está com 3 núcleos. 3 núcleos só em Guaianazes. Só em Guaianazes. Aí o pastor Vitor Brito vai inaugurar um em Jundiapeba. Agora, em Mogi, aqui em Mogi, pertinho. Vai inaugurar em Jundiapeba. E ainda existe mais outro, que é em Suzano, que vai ser curso de hebraico, né? Também tem a escola, né, a escola teológica, né, da Exatesp, ela trabalha, né, tanto com cursos, né, teológicos níveis básico, médio, né, o bacharel, também trabalha com capelania, né, com juiz de paz, com obreiro aprovado, e ainda tem os cursos de hebraico e grego. Então todos esses são cursos que você pode, entrando em contato conosco, né, você pode adquirir, né, alguns são por correspondência. O que é uma correspondência? Você paga o curso, você recebe o material, estuda, tira a dúvida conosco e faz a prova. E existe o curso básico que é presencial, que é esses núcleos que estão sendo abertos através da vida do pastor Vitor, que é o diretor do programa, e através também das nossas vidas. Glória a Jesus. Então, essa é a importância de aprender a teologia, que significa o estudo sobre Deus. A palavra grega theos, né, que é Deus, e logia, logos, né, estudo. Então é importante aprender sobre Deus e tudo aquilo que a Bíblia tem para nos oferecer e nos ensinar. Termino com isso dizendo, o importante é reconstruir. Eu liberei uma frase, né, que Deus me deu uma frase, pastor. Deu uma frase? Me deu uma frase. Então, e eu quero compartilhar com vocês. Amém. Quero compartilhar. Eu compartilhei com o núcleo hoje, mas eu vou compartilhar com vocês. Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, Jesus transforma e o Espírito Santo renova.
essa é a frase que Deus me deu e hoje eu compartilhei com eles e estou compartilhando com vocês. Aleluia. Eu agradeço aqui nessa oportunidade e Deus abençoe.